Quando Nancy DeMoss Wogemuth escreveu o livro Mentira em que as Mulheres Acreditam, ela começou a receber muitos comentários das leitoras. O que elas diziam era: se a gente soubesse disso antes, teríamos construído nossas vidas de uma forma diferente. E outra coisa que elas falavam era: como podemos ajudar nossas filhas e netas a não acreditarem nessas mentiras? Hoje você vai ouvir como Nancy respondeu a isso. Esse é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, na voz de Renata Santos, coautora do livro Mentira em que as Garotas Acreditam, junto comigo, Dana Gresh, na voz de Raquel Anderson. Talvez não tenha havido um momento tão difícil na história moderna para ser uma adolescente. Está cada vez mais difícil enfrentar as mentiras sobre gênero, sexualidade, o valor da maternidade e muito mais. Você é rotulada de discurso de ódio se não seguir a linha politicamente correta. Você está preocupada com sua filha, ou neta, ou com a garota que você discipula? Nós temos algo que pode ajudá-la a se manter firme na palavra de Deus. Por anos, as ouvintes pediam uma versão do livro da Nancy, Mentira em que as Mulheres Acreditam e é Verdade que as Liberta, para suas filhas e netas adolescentes. Alguém sugeriu para Nancy que eu poderia ser a pessoa certa para escrever esse livro com ela. Nos encontramos para discutir o projeto. Esse dia marcou o início de uma amizade maravilhosa e de um livro que trouxe verdades para enfrentar as questões que as adolescentes enfrentam, mentiras em que as garotas acreditam. Alguns anos atrás, Nancy e eu nos sentamos para conversar sobre o nosso livro com um amigo que nos conectou. O veterano do rádio e membro do conselho do Aviva Nossos Corações, Bob Lepine. Vamos compartilhar um pouco dessa conversa com você hoje e amanhã. Acho que isso vai te ajudar a apoiar a adolescente da sua vida. Aqui está Bob. Deixe-me perguntar logo de cara. Essa questão de acreditar em mentiras, por que isso é tão maléfico? Por que é tão sério quando alguém é enganado e age como base numa mentira? Bom, Bob, para mim isso me remete ao poder da verdade. É a verdade que dá fundamento e base para as nossas vidas. É a verdade que, como Jesus disse, te liberta. Jesus é a verdade. E uma mentira é qualquer coisa que nos afasta da verdade, que nos desvia, que nos engana. Mentiras, por sua própria natureza, são enganosas. Se voltarmos aos primeiros capítulos do livro de Gênesis, vemos que Deus criou a mulher para o homem e os colocou juntos em um ambiente lindo e perfeito. Aí chegamos ao capítulo 3 e, de repente, há uma enorme e catastrófica ruptura. A serpente entra em cena e o que ela faz? Ela afasta a mulher da verdade. Ela tem a escolha de seguir a verdade como Deus a deu ou seguir algo que contradiz a verdade. Ela acredita na mentira, morde o fruto, pensa que isso vai fazê-la feliz, bem-sucedida, que ela vai ser como Deus. E então ela percebe que entrou numa fria. E este é o retrato da raça humana e da vida desde então. Me parece que, biblicamente, há uma maneira distinta em que Satanás vai atrás das mulheres. Não que ele não minta para toda a raça humana, mas acho que talvez nós, como mulheres, sejamos mais propensas a cair nessas mentiras, a ouvir nossas emoções e circunstâncias, em vez da verdade. Eu sei por mim mesma, quando deixo minha mente ou minhas emoções a vagarem em pensamentos que não condizem com a palavra de Deus, e então eu percebo que eu entrei numa fria. Dana, você se lembra de um momento em que você começou a se dar conta de que estava acreditando em mentiras, que precisava começar a acreditar na verdade? Acho que muitas vezes vivemos nossas vidas assim, sem perceber que estamos acreditando em mentiras, até que de repente a luz se acende. Você lembra quando isso aconteceu com você? Bom, a própria natureza de uma mentira é que ela engana e a gente não reconhece, a gente não enxerga. Na verdade, eu só comecei a ver as mentiras na minha vida quando Deus começou a me resgatar com a verdade.
Se Cristo é a vida, se Ele é a verdade, Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja João 10:10. Vemos isso no jardim antes da queda e depois a consequência. Quando estamos presas nas consequências, ausentes da verdade de Jesus, achamos que esse é o normal. É normal eu me sentir deprimida. É normal ter medo. É normal que ninguém goste de mim. Uma das maiores mentiras para mim foi: se as pessoas soubessem do meu pecado, se soubessem do meu passado, elas me considerariam uma hipócrita. Elas te rejeitariam. Elas me rejeitariam. Isso era o oposto da verdade, porque o resgate de Cristo na minha vida é o que me capacita a servi-lo. Acho que na adolescência as meninas estão experimentando muitas coisas pela primeira vez. E o que elas estão vivendo é muito real. Elas pegam essas experiências, depois pegam a palavra de Deus, colocam uma ao lado da outra e, nossa, o que estão vivendo parece muito mais real do que leem na palavra de Deus. As emoções são muito poderosas. Você tem toda a cultura ditando as regras por meio de propaganda, entretenimento, mídias sociais, professores. E não podemos esquecer dos hormônios. E os hormônios? A vida de uma adolescente, nem me fale. Eles estão gritando com você. Eu costumo dizer que a percepção é metade da realidade. Temos a tendência de achar que, se você sente que é verdade, então é verdade. Bom, digamos que você é uma adolescente. Você tem seus sentimentos, seus hormônios, a cultura, suas amigas, seus pais. E a mensagem que você está recebendo é: esta é a realidade, é a verdade. Você tem que experimentar tudo. E, de outro lado, você tem a palavra de Deus, que talvez você esteja começando a ter contato pela primeira vez. Ela diz que existe uma verdade diferente, contradiz o que você está vivendo. É difícil dizer: vou acreditar no que está aqui, quando isso que sinto, que escuto na cultura parece tão verdadeiro. Quando você está escondida no jardim com folhas de figueira, é impossível acreditar em outra coisa senão: se Deus me encontrar, eu estou arruinada. Se meus pais descobrirem onde estou agora, eu estou arruinada. Se as pessoas mais próximas de mim virem o que acabei de fazer, tudo vai acabar. É só nisso que você consegue acreditar naquele momento. Por isso, você precisa ser reeducada. É um processo, não é algo que você pode fazer sozinha. Deus correu atrás de Adão e Eva quando eles estavam acreditando naquelas mentiras, após a primeira mentira. Ele correu atrás deles, e é isso que precisamos fazer com as jovens e as mulheres de hoje. Precisamos correr atrás delas com a verdade de Deus. Também é o Espírito de Deus que acende a luz em nossas vidas. Eu cresci em um lar cristão, numa escola cristã e em igrejas que pregam a Bíblia, e sou imensamente e eternamente grata por isso. Mas há uma grande diferença entre entender a verdade intelectualmente e, se as suas emoções, os seus hormônios, a sua cultura, os seus sentimentos, seja o que for, te dizem o contrário, você não consegue se agarrar ao que sabe intelectualmente até que o Espírito de Deus e a graça de Deus tornem isso real para você. É isso que estamos tentando fazer. O que eu preciso fazer na minha própria vida é me aproximar de Jesus, porque a verdade não é apenas um conjunto de princípios, não é um conjunto de dogmas, não é um credo. É isso, mas é mais do que isso. Antes de tudo, é Cristo. À medida que Cristo se torna a minha vida, a verdade se torna real para mim e eu posso, com o meu coração, me agarrar à verdade, enfrentando minhas emoções. Acho que muitos dos nossos jovens estão rejeitando a verdade porque tudo o que viram foi o dogma, mas não encontraram a Cristo e, infelizmente, talvez não tenham conhecido muitos adultos que eles olhem e digam: essa pessoa realmente conhece a Cristo de uma maneira que me faz querer confiar nele. Do mesmo jeito que Jesus é a verdade, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Da mesma forma, as Escrituras falam sobre alguém que é o mentiroso, que é o pai da mentira. Temos que estar cientes de que existe uma fonte. Essas mentiras não são simplesmente pensamentos errados, mas é um enganador que está determinado a tirar nossas vidas dos trilhos, e ele está usando mentiras para fazer isso. Eu me lembro quando era jovem de pensar: não é só que eu não sou bonita, eu não tenho valor, eu não posso contribuir com nada para o mundo porque eu não sou uma Gisele Bündchen. Bom, o que comecei a perceber na faculdade foi que Deus não quer só 5 minutinhos por dia para eu passar uma lista de tarefas para Ele. Ele quer que eu seja amiga dEle. Ele quer que eu abra a palavra e diga: Deus, como o Senhor quer que eu viva hoje? Quem eu sou? Qual é o meu propósito na aula de psicologia desta faculdade? O que estou fazendo aqui? Quando comecei a passar 10, 20, 30 minutos e depois 1 hora com o Senhor, não sei quando aconteceu, mas comecei a me olhar no espelho. Que você tinha evitado. Eu não olhava no espelho desde que eu estava provavelmente na 6ª série. Espera aí. Como assim você não olhava no espelho? Eu não olhava no espelho. Mas você tem que olhar no espelho para arrumar o cabelo. Nem sempre. Existem truques. Minha filha ainda se impressiona que, até hoje, eu consigo passar rímel sem olhar no espelho, porque eu aprendi a fazer isso. Bom, tenho certeza de que fui para a escola alguns dias com a maquiagem meio borrada, posso imaginar. Mas eu odiava tanto o que Deus tinha criado durante aqueles anos de ensino fundamental e médio que eu não conseguia me olhar no espelho. Não que alguém tivesse me dito: Dena, você é linda. Dena, você foi feita de forma perfeita e maravilhosa. Mas à medida que comecei a me encontrar diariamente com a verdade na palavra de Deus, de repente eu estava me olhando no espelho. E eu não pensava: uau, que gata. Mas também não pensava: nossa, que horror. Você é nojenta, você não tem valor nenhum. A verdade estava transformando todas as áreas da minha mente, tanto as que eu conscientemente levava diante de Deus, quanto as que eu nem sabia que precisavam ser tratadas. Alguém tinha te dito que você era feia? Não. Você não cresceu ouvindo: você não é bonita? Essa era a sua própria percepção? Não, meus pais me diziam que eu era bonita. Eu era o xodó do meu pai. Mas ao entrar na adolescência, eu comecei a acreditar na mentira do mundo, assim como acontece com as jovens hoje em dia. Tem uma pesquisa de Harvard que mostra que 2/3 das meninas de 12 anos que estão abaixo do peso acham que estão gordas. Essas meninas são magras, muitas vezes até mesmo antes de estar no peso saudável já acham que são gordas. O mundo pressiona com essas imagens. Para mim, eram as imagens da Gisele Bündchen. Para algumas mães que estão ouvindo, era a imagem da Bruna Lombardi. Mas hoje, as meninas adolescentes têm que competir com milhares de imagens filtradas nas redes sociais. Essas imagens as pressionam e elas começam a acreditar em mentiras. Na verdade, não estamos falando sobre beleza. Estamos falando sobre levar essas jovens à verdade para que elas consigam viver plenamente o que Cristo as chamou para ser e fazer. Sim, estamos falando sobre todos os tipos de mentira. Pode não ser na área de beleza, isso é só um exemplo. Mas seja pela pressão da cultura, pelos próprios pensamentos que moldam essa visão, ou por algo que você ouviu dos seus pais, no fim das contas, precisamos investigar e reconhecer: existe um diretor por trás das cortinas, orquestrando a propagação dessas mentiras. Quando você acredita numa mentira, está caindo, assim como Eva fez no jardim, na conversa doce da serpente. Acho importante perceber que Satanás tem uma agenda. Ele é intencional. Na verdade, eu não acho que somos o verdadeiro alvo dos esforços dele. Ele odeia a Deus. Ele é um rebelde. Ele sabe que está condenado, mas vai cair lutando contra Deus. Ele odeia a Deus. Então, o que é que ele faz? Ele ataca a menina dos olhos de Deus, os seres humanos. Ele sabe que, se conseguir derrubar aqueles que foram criados à imagem de Deus, aqueles que Deus ama, ele atingirá a Deus. A verdade é, Deus não nos deixou sozinhas para lidar com Ele, para lutar contra Ele. Estamos em uma batalha, temos que entender isso.
Mas no final das contas, é Deus quem está indo à frente nessa guerra. Isso me ajuda muito nas minhas próprias batalhas, lembrar que essa não é uma batalha perdida, que Cristo em mim é vitorioso e Cristo no mundo, no fim, será vitorioso sobre toda mentira, toda forma de engano. Satanás não pode vencer e ele não tem poder, a menos que eu dê esse poder a ele, na minha vida, e alimente o seu engano. Acho que você tocou num ponto que nem sempre pensamos, que é o fato de que, no fim das contas, Satanás quer nos usar como peões para atacar Deus. Quando acreditamos numa mentira, quando caímos no golpe dele, o que estamos realmente fazendo é nos aliando a ele no ataque contra Deus. Estamos permitindo que ele fira Deus. Temos que ter cuidado para não representar que Deus e Satanás são combatentes iguais, lutando um contra o outro. Mas, na medida em que Satanás quer atacar Deus e sua bondade, quando acreditamos numa mentira, nos tornamos aliados dele. Foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram. Eles cumpriram o propósito de Satanás. Deus é o supremo, soberano governante de todo o universo. Ele se declarou como tal, e eles disseram, essencialmente, estamos nos posicionando contra ti, com essa serpente. E é isso que a gente faz. Não é que a gente pense conscientemente, Satanás, eu te amo, ou eu te adoro. A maioria das pessoas com quem eu convivo não é adoradora de Satanás de forma alguma. Mas quando eu escolho, por exemplo, o caminho da amargura, eu estou me colocando ao lado de Satanás contra Deus e estou alimentando o engano dele na minha vida. O que acontece é que, como pensamos em nosso coração, assim seremos. Começamos a acreditar no que pensamos, no que ficamos meditando, e o que acreditamos acaba sendo a forma como vivemos. Quando eu ajo com base em coisas que não são verdadeiras, no final eu estou me colocando em escravidão. Aí acabamos com esses vícios, hábitos, padrões, essas estruturas na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Muitos deles, começando lá atrás, quando éramos bem jovens. Começamos a nos sentir impotentes, sem esperança e presas. Acho que é aí que muitas mulheres cristãs passam a maior parte de suas vidas cristãs se sentindo presas. E é aí que precisamos voltar e dizer, ok, onde que essa mentira se instalou em mim? Qual foi a origem? Quais são os padrões pecaminosos, os comportamentos não bíblicos ou não santos? De onde eles vieram? O que eu estava escolhendo acreditar que não era verdade e como eu construí um sistema na minha vida que é baseado em engano e não na verdade. Você não disse, Nancy, que quando estava trabalhando neste livro para adolescentes, ao receber cartas de mulheres adultas que tinham lido mentiras em que as mulheres acreditam, a origem desses problemas muitas vezes voltava à adolescência delas? Com certeza, ou até antes. Às vezes eram coisas que as pessoas tinham dito para elas, ou escolhas que elas tinham feito. Mas agora que estão elas com 30, 40, 50, 60 anos ou mais, dizendo: eu construí minha vida inteira em cima desse sistema, desse jeito de pensar, cujas raízes se formaram lá atrás, quando eu era jovem. O que elas estavam dizendo era: quem nos dera ter sabido dessas coisas antes? Outra coisa que elas disseram foi: como podemos ajudar nossas filhas e netas a não caírem nessas mentiras? À medida que fico mais velha, sinto que talvez pareça um pouco mandona, porque o que eu realmente quero dizer é: escutem uma senhora mais velha como eu. Essas são algumas das coisas que eu queria ter entendido quando eu tinha a sua idade. Essas são algumas das coisas que as mulheres que eu conheço queriam que alguém tivesse dito para elas quando eram jovens. Eu sei que quando somos jovens, achamos que já sabemos de tudo, entendemos a realidade e é mais difícil ouvir. O coração sábio diz:
O que é que eu posso aprender com alguém que já passou por situações como essas antes? Eu quero dizer, olha, você não precisa seguir esse caminho que viu outros adultos seguirem. Sua vida pode ser diferente se você fizer as escolhas difíceis agora de rejeitar as mentiras e abraçar a verdade. Eu sei que a minha origem foi quando eu tinha cerca de 15 anos, porque até aquele ponto eu amava tanto o Senhor que queria ser missionária. Mas eu comecei a acreditar numa mentira, uma das que abordamos no livro, que eu precisava ter um namorado. Aí, quando aquele relacionamento começou a sair do controle, eu comecei a acreditar. Eu posso controlá-lo. Nada de ruim vai acontecer, porque eu serei pura no dia do meu casamento. Eu sou uma jovem piedosa e eu posso controlar isso. Quando eu não consegui controlar e mordi aquele fruto como Eva fez, me vi no rescaldo, me escondendo com as folhas de figueira e dizendo, eu nunca mais vou conseguir servir a Deus. Eu lembro distintamente de acordar todas as manhãs como adolescente e estudante universitária pensando, uau, que dia lindo, os pássaros estão cantando. Espera aí, tem alguma coisa errada. Ah, sim, aquilo. Eu mordi o fruto, estou arruinada. Eu lembro de acordar assim, não por 5 meses, não por 1 ano, mas por quase 11 anos. Eu tinha 26 anos quando Deus me resgatou com a verdade de que o perdão dele era grande o suficiente para o meu pecado. Mas durante todo esse tempo, eu ficava pensando no meu passado, no meu pecado e presa em escravidão a uma vida sentada no banco de trás. Sabe quantas vidas, Nancy, eu deixei de ministrar? Eu acredito que houve provavelmente uma temporada em que eu precisava ser restaurada, mas não acho que precisava durar 11 anos. E você levou isso para o seu casamento. Eu levei isso para o meu casamento. Não foi só a mentira original, mas mentiras em cima de mentiras em cima de mentiras. Ah, a mentira te escraviza. É como elásticos torcidos ao redor do seu coração. E você precisa desenredar essas mentiras, uma por uma, para voltar a um relacionamento de paz com Deus e se deixar ser usada. Dana, deixa eu te perguntar. Se eu tivesse chegado até você nesses 11 anos e dito, você acredita que a graça de Deus é gratuita, rica e profunda? Que o perdão dele é real? Que não importa o quão longe você tenha caído, Deus pode te restaurar? Você sabia as respostas certas na sua cabeça, né? Sim, mas não no meu coração. Há uma diferença entre saber, acreditar e agir de acordo com isso, não é? Sim, com certeza. E você precisa de alguém para te ajudar nisso. Não é algo que dá para fazer sozinha. Eu pedi a Deus para me perdoar todos os dias da minha vida por 11 anos, mas isso nunca chegou ao meu coração. Só aconteceu quando eu tive a coragem de dizer para alguém, olha o quanto eu pequei. Eu ainda sou perdoada? Quando você ouve a voz de Deus através de outra pessoa, aí você começa a acreditar na verdade. Não dá para fazer isso sozinha. Você precisa do corpo de Cristo. Nancy, fico pensando em quantas pessoas conhecem bem a verdade, mas realmente acreditar, agir e viver de acordo com ela é difícil. Lembro de ouvir alguém dizer uma vez, a gente fica de pé na igreja e canta Tu és fiel, Senhor, dia após dia com bênção sem fim. Mas quando saímos do culto, agimos como se não acreditássemos nisso. Esse é o ponto. Ir além do que me disseram e que eu sei que é verdade para realmente viver minha vida com base nessa verdade. Isso mesmo, Bob. Eu acho que é uma grande desconexão entre o que sabemos teologicamente e intelectualmente e o que está no nosso coração, como a Dana acabou de dizer. Por isso, Jesus, nos evangelhos, sempre buscava focar no que estava no coração. Ele ia até os fariseus, as pessoas que sabiam o que era certo. Eles conheciam a verdade, mas os seus corações não estavam corretos perante Cristo. E ele disse, o exterior da taça está limpo, mas por dentro é uma bagunça. Vocês não confiam no que dizem saber que é verdade. Eu vou ser cuidadosa aqui.
Eu não sou especialista em cultura adolescente, mas me parece que muitos adolescentes hoje rejeitam o cristianismo por causa de uma caricatura que eles observam na minha geração, na geração dos pais deles. Canta-se, Tu és fiel, Senhor, mas eles convivem com a gente, eles sabem do que a gente reclama, eles sabem com o que a gente se preocupa, eles sabem o que nos estressa e estão vendo essa desconexão fundamental. Isso é hipocrisia. Mas também é a condição humana caída e é disso que Cristo veio nos resgatar. Ele não veio só para encher nossos cadernos e nossas cabeças com mais conhecimento e ortodoxia. Ele veio para transformar nossas vidas e nos fazer realmente crentes nele, não só no discurso. Bob, você e a sua esposa já conversaram comigo várias vezes ao longo dos anos sobre a minha própria jornada espiritual, sobre quantas coisas eu sei que são verdade, mas vivo como se não fossem. Nem sempre se trata de cometer pecados escandalosos. Às vezes, são os pecados do espírito. Por que eu estou preocupada se o que eu digo sobre Deus é realmente verdade? Por que estou desanimada, abatida, ó minha alma? Precisamos dizer isso a nós mesmas. Se o que eu sei sobre Deus é realmente verdade, então você pode colocar sua esperança em Deus. Você pode confiar nele. Eu posso colocar minha esperança em Deus. No livro Mentiras em que as Garotas Acreditam, o que vocês querem fazer é pegar as mentiras que as jovens acreditam e expô-las, trazê-las à luz e dizer: essas são mentiras que vão te prejudicar e destruir, e aqui está a verdade. Você precisa não apenas entender a verdade, mas precisa acreditar nela e viver de acordo com ela, e isso vai transformar sua vida. Esse é o Bob Lepine em uma conversa com Nancy DeMoss Wogemuth e comigo, Dana Gresh, sobre por que as jovens têm tanta dificuldade em acreditar na verdade. A próxima geração precisa que a gente invista nelas, compartilhando nossas vidas, admitindo nossos fracassos e explicando o que aprendemos. Esse é o coração por trás do livro que escrevemos juntas, Mentiras em que as Garotas Acreditam. E no Aviva Nossos Corações, queremos ajudar mulheres de todas as idades a discernir as mentiras e serem transformadas pela verdade. Em seu livro Mentira em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, Nancy te guia até a ferramenta mais poderosa para combater as mentiras do inimigo, a Palavra de Deus. Esse livro é o primeiro membro da família de recursos Mentiras do Aviva Nossos Corações. Toda mãe se pergunta: como eu ensino minha filha a dizer não para a pressão dos colegas? Eu e Nancy vamos voltar na segunda-feira para conversar sobre isso. Não perca aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.